Como psicoeducar emocionalmente nossos filhos? Muito prazer, eu me chamo Saulo Veríssimo, sou psicanalista, diretor do Instituto Veríssimo, presidente da Associação Internacional de Terapeutas, Psicoterapeutas e Psicanalistas do Instituto Veríssimo e esse vídeo é sobre um dos temas que eu mais gosto de abordar. Mas antes de falar a respeito de psicoeducação emocional de filhos, você já sabe, curte o vídeo, ativa o sininho para receber as notificações, segue o canal e já envia esse vídeo para pelo menos duas famílias. Duas famílias que vão ser beneficiadas com esse conteúdo. Olha só, vamos entender um pouquinho antes, como é que é formada a relação das nossas crianças com as emoções. Quem já assistiu o filme Divertidamente, provavelmente não se deu conta do quanto a Pixar, imagino que foi o estudo que criou, foi brilhante na construção daquele filme. Se eu colocasse para rodar um trecho agora para você, provavelmente tomaria um processo por direitos autorais, mas ficaria muito claro, como a criança ela vai modelando ilhas dentro de si, as ilhas de estabilidade, e como as emoções elas passam de emoções básicas para emoções mais complexas com o tempo. Tá? Eu não quero entrar muito em teoria, até porque a ideia desse nosso encontro aqui é realmente facilitar o teu entendimento, porque professor teórico o YouTube já tem com força. Mas teoria talvez não vai te ajudar tanto a, de fato, ser mais assertivo ou assertiva numa das coisas mais importantes para a vida de uma criança, que é a psicoeducação emocional. Tá? Muito se atribui à escola o papel da educação. Mas a gente tem que entender que o papel da escola, a nível psíquico, ele cumpre o papel da psicoeducação relacional. E a escola em si ensina aquilo que as crianças precisam para se tornarem cidadãos. Mas a educação dos filhos, especialmente a educação emocional dos filhos, e quando a gente fala de psicoeducação emocional, a gente está falando de literalmente ajudar esses filhos a construírem formas de elaborar suas emoções através da sua cognição. Isso é papel dos cuidadores, seja o pai, seja a mãe, os pais, os avós, etc. E infelizmente, isso não costuma ser feito. E para você não se sentir culpada, nem culpado, até mesmo os profissionais de psicologia, de psicanálise, e de outras áreas do comportamento humano, muitos deles não fazem esse trabalho de psicoeducação emocional com os filhos. Muitos deles simplesmente tratam os filhos como mini adultos. E eles não são. Vamos falar agora de pontos importantes nesse processo de psicoeducação emocional. Tá? O ponto mais importante para que você possa, de fato, psicoeducar seus filhos emocionalmente é você trabalhar suas emoções. As crianças, especialmente na primeira infância, que para alguns vai até os 6 anos, para outros vai até os 7, para mim vai até os 7, elas são literalmente esponjas. E elas absorvem tudo o que elas veem e sentem no ambiente. Nesse período, até os 7 anos, o processo cognitivo, ou seja, a capacidade de raciocinar, de elaborar, de julgar, de racionalizar, ele está em formação. Então, tudo aquilo que a criança vivencia, escuta, vê,
e sente é internalizado no inconsciente como sendo espécie de pequenas ilhas. Então vamos pensar aqui, a ilha da família, né? Se a criança tem uma ilha da família totalmente desestruturada, desestabilizada, automaticamente a mente dela já construiu, primeiro, uma convicção de que família é aquilo. Segundo, que ali ela não está segura para expor suas emoções. Aonde ela vai buscar uma outra ilha normalmente para conseguir ter estabilidade para lidar com as emoções? Na ilha da amizade. E aí a gente tem diversas crianças com diversas famílias desestabilizadas, juntas, todas falando sobre os problemas da família. E eu não sei se você percebeu, eu falei várias vezes a palavra estabilidade. Se o primeiro ponto para psicoeducar emocionalmente seus filhos é você ter estabilidade emocional, o segundo ponto para psicoeducar emocionalmente seus filhos é que seus filhos encontrem no ambiente social onde ele está inserido, ou seja, em casa, estabilidade. Ah, não, mas meu marido isso, minha esposa aquilo. Desculpa a expressão pesada. Estou pouco me importando. Os adultos são vocês. Qual o maior erro dos pais? Eles constroem um ambiente totalmente instável, e lar é um lugar para ser um lugar de estabilidade, mas querem que a criança saiba lidar com as emoções. Esses dias eu estava orientando uma aluna minha do curso de psicoterapia que pegou um caso de uma adolescente de 15 anos, né, que está sendo atendido por ela, acompanhado pelos pais, etc, etc, etc. E o pai é presidiário e ele tem muito problema com agressividade. Ora, óbvio, ele tem uma carga emocional dentro dele, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, que tem hora que ele não consegue segurar e explode. Ele precisa pôr para fora isso. E aí eu orientei como ela poderia proceder, inclusive tecnicamente, para que ele pusesse para fora essas emoções. E esse é o terceiro ponto que você precisa aprender para psicoeducar emocionalmente seus filhos. Respeitar as emoções dos filhos. Os pais, volto a dizer, têm mania de querer que os filhos sejam pequenos adultos e que já venham prontos. Para quê? Para não dar trabalho para eles. Por quê? Porque eles já trabalham demais. Ei, deixa eu te falar uma coisa para você que é pai, que você que é mãe. Seus filhos não têm culpa se você tem que trabalhar muito, não. Eles não pediram para existir nesse mundo. Foi vocês que fizeram. Ah, mas foi. A gente não esperava. Quando duas pessoas, né, fazem amor, né, sem nenhum método contraceptivo, o que se espera é uma gravidez. Então não adianta continuar dando essas desculpas. Por quê? Porque o número de adoecimento emocional de crianças e adolescentes tem disparado ano após ano, e o grande desafio são os pais. Eu tenho alunas psicólogas que deixaram de atender crianças. Por quê? Porque precisavam que os pais, especialmente os separados, participassem do processo de terapia e eles não conseguiam agir como adultos. Então, o terceiro ponto dessa nossa conversa é: as emoções dos seus filhos precisam ser respeitadas.
E eu não estou falando para não impor limites. Não é isso. Limites são necessários também. Eles geram a estabilidade também. Mas eu estou falando para você aprender a se ajoelhar na frente do seu filho e da sua filha, olhar para ele e dizer assim, pode falar o que você sente, papai, mamãe ou mamãe tá aqui para lhe ouvir. E a partir daí, educá-los sobre as emoções. Crianças não sabem que é natural sentir tristeza. Elas acham, principalmente até os 7 anos, elas acham que elas têm que estar felizes sempre. Que tristeza é uma coisa que elas não deveriam sentir, então isso gera culpa. E é muito interessante porque depois que elas viram adolescentes, se esse trabalho não foi feito, elas continuam assim. Crianças acham que não podem sentir raiva. Ou outras acham que têm direito de sentir raiva e fazer o que quiser. E sempre que a gente falar de educação de filhos, eu sempre vou bater na mesma tecla. A responsabilidade e a culpa é dos pais. É dos pais. Que ou educam por medo, crítica, muitas vezes até por violência, ou para não ter trabalho, porque trabalham demais, compensam seus filhos com coisas. Sem monitoramento, sem aprender sobre meritocracia, sem aprender sobre limites, sem aprender sobre o não. Eu tive um líder espiritual que sempre dizia, quer criar um marginal, diga sempre sim para o seu filho. Você é o adulto. Você é a adulta. Ali existe um ser que não está pronto e que é sua responsabilidade construir funcionabilidade, autonomia e capacidade de lidar com as situações da vida. O que a gente vê muito, especialmente dentro dos processos de terapia, dos consultórios de terapia? Pais descarregando nos filhos necessidade de amor, a rejeição que viveram não sei aonde, não sei quem, a raiva que sente pelo ex, ou seja, pelo pai da criança, esperando que os filhos sejam igual aos outros. Vamos para a prática. Seu filho está com raiva, vá para o seu quarto, sinta a sua raiva. Quando você estiver mais calmo, a gente conversa. Daqui a 10 minutos eu volto. Volta. Não deixa ele sentado na cama e você em cima, não. Senta do lado. O que foi que houve? E aí você é o adulto. Se ele estiver certo, você está certo e tal. É natural se sentir assim. Se ele estiver errado, apresenta uma nova perspectiva. Olha, se fosse o contrário, seu filho está triste, abraça. Fala que tudo bem, pode chorar. Papai está aqui, mamãe está aqui. Deixa que essa criança possa perceber que ela tem liberdade para pôr para fora aquela tristeza. Ela está alegre, participa. Não é a babá, o celular, o tablet, o computador, a terapia que vai psicoeducar emocionalmente seus filhos melhor do que você. Fez sentido para você? Deixa aqui nos comentários o que você aprendeu com esse vídeo.